Olá, população de Paraty. Estamos aqui para apresentar o plano de retomada das atividades socioeconômicas que foram estipuladas através de um programa de distanciamento controlado. A proposta da Prefeitura de Paraty é uma proposta de fazer uma retomada gradual das atividades socioeconômicas, seguindo todas as recomendações dos órgãos sanitários federais, estaduais e municipais no combate e erradicação do coronavírus. A estratégia é uma estratégia mista, ela foi pactuada para equilibrar a prioridade da vida, esse é o tema número 1, priorizar a prioridade da vida com retomada econômica. Então não é uma flexibilização aleatória, não é uma abertura do comércio desorientada, não é a volta da normalidade, é uma readequação, é o início de uma nova construção comercial. É importante salientar que, além do foco na vida, a gente vai levar em consideração alguns outros fatores, como aglomeração, geração de emprego, geração de renda, apelo turístico e a parte também da saúde, né? Os pilares que nós nos estruturamos para adotar as medidas que vão ser tomadas são: o primeiro pilar é o foco na vida, um diálogo e transparência com a sociedade de todas as medidas que estão sendo tomadas, um monitoramento intensivo com dados e projeções, isso vamos falar um pouco mais à frente, a segmentação setorial e definição da bandeira. Além disso, o estabelecimento de protocolos, de uma forma que todos possam compreender bem como funcionar dentro de cada bandeira a ser estipulada. Alguns protocolos serão o mesmo em qualquer tipo de bandeira, como o uso de máscara, higienização do ambiente, né? E terão alguns protocolos que serão acionados para cada atividade em cada bandeira. Dentre os dados epidemiológicos, nós estamos agora adotando um novo boletim com mais informações para que a população fique mais esclarecida, entenda melhor o que está acontecendo em relação à disseminação do Covid dentro do município. Esse modelo que nós estamos propondo agora é um modelo que nós simplificamos um pouco as informações iniciais, que são as informações gerais de pacientes confirmados, suspeitos, descartados, curados, de óbitos suspeitos e de óbitos confirmados para coronavírus. Além dessa informação, nós temos também agora na primeira página o número de leitos ocupados e o número de leitos livres no município. Isso é importante porque a grande preocupação é não chegar a uma capacidade muito alta dentro do município e fazer com que o atendimento do hospital diminua de qualidade e o atendimento não seja disponível a todos que precisarem. Hoje se adota dentro desse gráfico o número de 34 leitos, que são os leitos que estão sendo utilizados hoje no hospital para coronavírus. Mas, na medida que haja uma evolução da epidemia dentro do município, o número de leitos vai ser expandido até o máximo que a gente pode fazer uso com plena utilização do hospital de campanha de 68 leitos. Então essa parte ela ainda vai sofrer algumas alterações. Em relação à bandeira, ela está representando qual que é o padrão epidemiológico hoje no município, como está a cidade em relação a dados epidemiológicos e a capacidade de atendimento do hospital. A segunda página do boletim epidemiológico é uma página que mostra para a população como que está sendo feito o diagnóstico dentro do município. Então nós temos aqui o montante de todos os diagnósticos, tanto os positivos, como no caso do primeiro ali em azul, 4% do LACEN, e também dos negativos, né? Então os 14% do LACEN é negativo. Diagnóstico Brasil, Álvaro e teste rápido também temos os testes positivos e negativos. E esses testes todos, com exceção do LACEN, foram todos exames que foram aqueridos pelo município e hoje estão à disposição para o diagnóstico dos pacientes aqui de Paraty. São testes rápidos, né, Ricardo? E testes contratados de outras duas empresas particulares que não o LACEN. E fomos obrigados a abrir mão disso porque o LACEN, que é o Laboratório Central, ele está tendo uma demanda muito grande, que é o estado todo fazendo exames ali, e com isso a demora na resposta estava muito alta. A gente
teve que lançar mão desses testes rápidos e dos testes também de 2 laboratórios particulares. Positivo. Né? Além de ser um teste que havia muito pouca oferta, né? A gente não tinha a disponibilidade, o número necessário para a gente poder testar toda a população. Essa próxima página é uma página informativa que dá para ter uma dimensão de como está a circulação do vírus no município. Aqui a gente vê, nas bolas amarelas, os pacientes que a gente está acompanhando que tiveram e foram acompanhados dentro do serviço público como síndrome gripal. O tamanho da bola, ela indica o número, né? Então, na parte superior esquerda, a gente vê que o número de 37 a 50 é uma bola maior, enfim, respectivamente até chegar de 2 a 6, né? O pontinho vermelho, ele representa os positivos e o número ao lado representa quantos positivos tiveram em cada comunidade. E com essa observação, a gente pode ter uma dimensão de que a circulação do vírus está presente praticamente de norte a sul no município. O quadro que está destacado, o quadro quadrado no meio do mapa, é um quadro que é uma ampliação do centro da cidade. Nós fizemos essa ampliação porque a densidade demográfica ali é maior e aí nós conseguimos dividir por bairros e enxergar com mais detalhes cada bairro do interior da zona urbana da cidade, né? Então ali a representatividade também dos casos de síndrome gripal continua em amarelo e dos índices comprovados, dos pacientes comprovados em vermelho, com o número ao lado. E esse mapa ele é muito importante para a população, porque é uma maneira de acompanhar como é que está lá a sua localidade, né? Se tem mais casos, se tem menos casos, e é muito importante nesse momento o uso de máscara, não sair na rua, sair só o necessário, vai no mercado, em vez de 2 pessoas, eu e minha esposa, vai uma pessoa só. É muito importante, que nós vamos ver aqui para frente, que para a gente poder avançar na questão da cor da bandeirinha vermelha que o Ricardo falou, e depois nós vamos explicar mais detalhadamente o que significa aquela bandeira, para a gente poder avançar para a bandeira azul, que é a bandeira melhor antes da vacina, nós vamos precisar muito da colaboração de todos os moradores, que já estão fazendo sua parte, mas vão precisar fazer um pouco mais, e aí esse mapa é muito importante para você saber, na minha localidade, na minha comunidade, tem bastante casos. Então, gente, o que a gente pode fazer? E aí tomar mais cuidado. A próxima página do nosso boletim epidemiológico é uma curva que indica o número acumulado de casos de coronavírus comprovado no município. Essa é uma curva crescente e o que nos importa bastante é o ângulo, é a velocidade de crescimento de novos casos. Uma velocidade crescente muito descontrolada leva ao caos da saúde pública. Então, no caso, nós estamos vendo em vermelho a curva de casos positivos confirmados, e em seguida a curva verde é o número de curados, que deve ser uma curva sempre margeando próxima da curva dos confirmados, para que a gente não tenha uma demanda muito aumentada e dificuldade de atendimento dentro do hospital. Embaixo, em laranja, é uma curva que é a curva de óbitos, né? São os pacientes que infelizmente já perdemos nessa batalha. Para termos maior facilidade de comunicação com a população e com o comércio de Paraty, nós vamos adotar uma padronização de cores para definir qual é o status epidemiológico do município e qual é a capacidade de atendimento do hospital. Aqui nessa régua a gente demonstra as cores que vão ser utilizadas, sendo que elas devem ser entendidas como um termômetro. A azul é a cor que o quadro está mais brando, ou seja, a situação do município com o melhor controle possível. Na medida que piora o número de casos ou diminui a capacidade do hospital, vai para o vermelho. Se ocorrer piora, vai para o roxo, e no estado de necessidade de lockdown, adotaremos a bandeira preta. Tudo isso se representará com as bandeirinhas que são colocadas nas páginas do boletim epidemiológico, que tem uma ali no canto superior direito desse slide.
Então vamos imaginar que um município ele fez o lockdown e depois de 15 dias foi avaliado que houve melhora, ele passa do preto para o roxo. Se ele estiver no roxo, passa 15 dias, houve melhora, ele evolui do roxo para o vermelho. E assim consequentemente. Mas também pode acontecer o contrário, ele está no azul, depois de 15 dias é avaliado, houve piora de algum dos padrões, aí isso vai para a cor vermelha. Dentro do possível, como o Ricardo mesmo explicou, na situação controlada de pandemia, a meta é a gente ficar na bandeira azul. O que mostra no exemplo ali é que vai ser medido de 15 em 15 dias. Então a gente pode estar na vermelha, ir para azul e voltar para a vermelha, que é o que a gente não quer. Porque na bandeira azul a gente consegue abrir muito mais comércios, diminuir as restrições dos comércios que já vão estar abertos agora na bandeira vermelha. Então a nossa meta é azul e depende, de novo, vou repetir, e depende muito da participação das pessoas, que já estão fazendo sua parte, mas vão ter que ficar mais atentas ainda, porque a tendência agora, abrindo um pouco mais o mercado, a gente tem que ficar mais atento para não sobrecarregar o hospital. As medidas mensuradas serão divididas em 2 grandes grupos, a propagação e a capacidade de atendimento. Cada um desses grupos corresponde a 50% para a definição da bandeira, e são acompanhados 5 indicadores que vão definir essas medidas. Bom, os 5 indicadores que o Ricardo mencionou são o seguinte: 3 deles ficam na primeira coluna de capacidade de resposta do sistema, que são a disponibilidade de leitos de UPG, que é a unidade de pacientes graves, a disponibilidade de leitos clínicos e o número de estoque de equipamento de proteção, o EPI. E o outro nível tem o 4º e o 5º. O 4º é a taxa de crescimento, que mede os novos casos, e o 5º é a taxa de crescimento, que mede os casos hospitalares. Esses 5, que somados e numa proporção dentro de uma tabela, numa metodologia desenvolvida por universidades e doutores, a gente coloca e joga isso numa tabela e isso dá a cor da bandeira. Bom, essas são as 4 bandeiras de distanciamento controlado em Paraty. A pior é a preta e a melhor é a azul. A preta ela tem um alto risco de propagação de vírus e baixa capacidade de resposta da saúde. Se a gente chegar à bandeira preta, que a gente não vai chegar, vai ter que ser decretado o lockdown. Um pouco melhor que a preta é a roxa, onde nós temos um médio risco de propagação de vírus e a capacidade limitada de resposta da saúde. Então, nessa aqui, volta lá para o comecinho de março, onde a gente tinha liberado serviços essenciais e comércio delivery. Tá? Depois da roxa, a gente vai para a vermelha. A vermelha tem um médio risco de propagação de vírus e alta capacidade de resposta da saúde. E a gente começa a liberar parcialmente, começa a liberar gradualmente o comércio da cidade. Algumas coisas que não funcionam na roxa podem funcionar na vermelha. E qual que é o objetivo? Chegar na bandeira azul, onde temos um baixo risco de propagação de vírus e uma alta capacidade de resposta da saúde. É importante notar que entre a bandeira vermelha e a bandeira azul, a alta capacidade de resposta da saúde ela se mantém. Ou seja, a diferença entre a gente estar numa bandeira vermelha e numa bandeira azul, de novo, vou repetir, é a participação das pessoas. Ou seja, nós temos que diminuir o risco de propagação. Na azul ele é baixo e na vermelha ele é médio. Então o que vai fazer a gente mudar de bandeira é o baixo risco, a diminuição do risco da propagação do vírus. Então é muito importante seguir todos os protocolos que a gente vai passar daqui a pouco. Bom, definida a bandeira da cidade, que é medida através daqueles parâmetros que a gente falou em relação à saúde, nós temos depois o impacto econômico. Como foi medido esse impacto econômico? Utilizamos alguns parâmetros. Primeiro parâmetro, risco de contaminação da atividade. Foi analisada atividade por atividade. Risco de contaminação da atividade, tanto das pessoas que vão ali comprar, quanto dos seus funcionários. Segundo, geração de emprego e renda, apelo turístico e capacidade de aglomeração. Assim, como é que aquela atividade, se ela exige aglomeração ou não exige aglomeração. E isso também colocado numa planilha que, somado com a segurança, vai dar o índice setorial. Então, para entender bem, vai ficar, no final vai ficar assim, ó, a atividade de X,
ela na bandeira vermelha, ela pode funcionar e como pode funcionar. É isso que vai ser passado. Na bandeira azul, aquela mesma atividade, ela pode funcionar de que jeito, qual horário e como. Isso que vai ser passado. Bom, para exemplificar melhor aquilo que eu estava falando, é mais ou menos assim, ó. Nós temos ali a bandeira preta, roxa, vermelha e azul, na ordem que a gente falou, onde preta é pior e azul é o nosso objetivo. E aqui tem as atividades. São as atividades e o que cada uma pode funcionar. Aí nós tomamos como exemplo essas duas últimas aqui. Tá? Isso é um exemplo. Comércio de material de construção, de rua. Na bandeira preta, ele está fechado. Vocês estão vendo lá um quadradinho, que tem 4 quadradinhos ali dentro. Cada um daqueles quadradinhos significa 25%. Na bandeira roxa, ele pode trabalhar com 25% da sua operação. Isso tudo vai vir determinado no decreto, vai vir escrito o que cada atividade pode fazer, o que é obrigatório ele fazer, o que não é. Nós estamos dando um exemplo só para visualizar. Então, na bandeira roxa, ele pode abrir 25% da sua operação. Na bandeira vermelha, 50% da operação. O que significa o 25 e o 50? Vai estar bem explicadinho, detalhado, tanto no decreto quanto no material ilustrativo que a gente vai publicar a partir que a gente vai demonstrar a partir da publicação do decreto. E na bandeira azul, 75% da operação. Então, é mais ou menos nesse sentido, só que com as diretrizes que cada um pode fazer, de cada atividade. E no exemplo de baixo, o comércio varejista, você vê que ele está fechado na preta e na roxa, na vermelha já abre 50% e na azul 75%. Então, cada atividade vai ter o seu protocolo específico, tem protocolos de higienização que todos têm que fazer, né, doutor? Máscara, todos vão ter que usar, o álcool gel vai ter que estar disponibilizado em todo mundo que estiver aberto. Aí vai ter gente que vai poder abrir, vai ter gente que vai poder abrir restrito, restaurante, por exemplo, vai poder abrir com menos mesa, o espaçamento entre as pessoas tem que ser seguido. Tem uma série de protocolos que são para todos e alguns protocolos específicos, algumas singularidades que são de atividade para atividade. Um exemplo de restrição a ser adotada na época de pandemia é o teto de ocupação. A gente vai definir a taxa máxima de ocupação do espaço físico de cada estabelecimento conforme a bandeira. Isso deve ser respeitado, entendendo-se a metragem de cada estabelecimento, entendendo o fluxo dos clientes e também o fluxo dos profissionais dentro do estabelecimento. Muito importante também salientarmos os critérios e normas de higienização a serem realizados por cada estabelecimento. A higienização das superfícies, a higienização dos pisos, paredes, forro, banheiro, e de quanto em quanto tempo isso deve ser feito. O álcool e gel em disponibilidade tanto para cliente quanto para funcionário, o kit completo de higiene nos banheiros, manter limpos os filtros e dutos de ar dos ar-condicionados, manter as janelas abertas, exceto em locais que não seja permitido, a instrução e treinamento de higiene e etiqueta respiratória para colaboradores, substituir utensílios de fácil contaminação, como os bebedouros verticais. E relembrando que algumas atividades vão ter restrições extras, tendo em vista o potencial de contaminação daquele estabelecimento. Por exemplo, salões de beleza, barbeiros, cabeleireiros vão ter que atender um cliente de cada vez, a restrição de número de mesas nos restaurantes, entre outros. Depois de juntar a curva epidemiológica com a capacidade de resposta da saúde, a gente chega hoje à bandeira vermelha. Então, Paraty hoje está na bandeira vermelha. Bom, de posse dessa bandeira, a gente lança numa outra planilha e junta capacidade de geração de emprego e renda daquela atividade, se aquela atividade gera aglomeração de pessoas, qual é o contágio qual é o risco de contágio daquela atividade, tanto para o seu funcionário quanto para o seu cliente, e aí a gente determina quais as atividades que poderão abrir e de que forma, tá? Então, aqui nessa apresentação, estão todas as atividades que estão autorizadas a funcionar a partir da decretação da bandeira vermelha. Agora, o percentual de ocupação, horários e cada singularidade de cada atividade, isso vai estar
tanto no decreto que vai ser publicado no Diário Oficial, quanto em todas as nossas publicidades que a gente for fazer em relação à bandeira. E essa bandeira será medida diariamente, essa cor da bandeira será medida diariamente e de 15 em 15 dias vai ser decretado ou vai ser anunciada qual é a cor da bandeira, se continua, se volta ou se avançamos, né? Tomara que avancemos. Então as atividades que podem funcionar na bandeira vermelha, a maneira de funcionar, horário e singularidades, depois. Mas quais são essas atividades? Comércio varejista em geral, comércio ambulante, comércio de imóveis, eletrodoméstico, eletrônicos, equipamento de informática, imobiliária, escritório de contabilidade, advocacia, joalherias, relojoarias, salão de beleza, restaurantes, marinas, academias de ginásticas, bares e lanchonetes, loja de conveniência, cultos religiosos, clínicas médicas e odontológicas, clubes de lazer, além de supermercado, farmácia, posto de gasolina, que já estavam funcionando. Vou dar um exemplo só aqui. Restaurante. Só para a gente entender o que vai estar no decreto e nas nossas peças publicitárias. Restaurante. O restaurante self-service e buffet não vai poder funcionar na bandeira vermelha nesse momento. Vai poder funcionar os restaurantes que trabalham com à la carte e que trabalham com prato feito. Entendeu? Então, esse tipo de coisa é que vai estar explicado toda vez que, quando a gente soltar agora o decreto da bandeira vermelha, vai ter essa explicação e todas as vezes que mudarmos de bandeira, vai ter todas essas restrições. Da mesma maneira em que algumas atividades, né, que acabei de falar, vão estar liberadas a funcionar, outras atividades, infelizmente, na bandeira vermelha ainda não conseguimos liberar. Com toda a metodologia, com todo o estudo utilizado, algumas atividades, a gente sabe que Paraty é uma cidade turística, a gente sabe que muita gente depende diretamente do turismo para sobreviver, mas algumas bandeiras, infelizmente, algumas atividades, infelizmente, não conseguimos liberar, porque a barreira sanitária tem que continuar. Não podemos receber pessoas de fora, não é isso, doutor? Agora não podemos receber pessoas vindo de outros estados. E, então, algumas atividades, como atividades turísticas, com circulação e permanência em praias, cachoeiras e passeios turísticos, circulação de veículos de transporte coletivo, urbano, intermunicipal e interestadual, atividades que envolvam aglomeração de pessoas, shows e eventos, salão de festas, casa de festas e congêneres, funcionamento de parques e áreas de lazer, locais de interesse turístico, cinema, teatro, boates e afins, aulas da rede pública e privada. Todos os lugares que tiverem muita aglomeração ou que dependerem de pessoas de fora estarem vindo para a cidade, para Paraty, ainda na bandeira vermelha não conseguimos liberar. A gente não, pela metodologia, ainda não consegue liberar. Mais uma vez, repito, temos que ir para a bandeira azul. Para ir para a bandeira azul depende muito de todos estarmos juntos e principalmente da população entender que é uma doença grave, que nós temos que abrir gradualmente o comércio e a economia tem que voltar gradualmente, mas não podemos pensar que está tudo resolvido, que acabou, que já que abriu, vai abrir o restaurante, então está tudo resolvido. Não está resolvido. A gente precisa avançar, que a gente avançando, a gente consegue fazer com que mais atividades abram suas portas, a gente consegue flexibilizar um pouco mais a barreira sanitária, com isso a vida vai gradualmente voltando a isso que a gente está chamando de novo normal, tá, gente?